Vamos agora ao artigo 168. Esse artigo 168 é o artigo dos equipamentos que são necessários para transportar crianças, tá? Então, o que diz o artigo 168? Transportar criança em veículo automotor sem a observância das normas de segurança especiais estabelecidas nesse código. Quais são as normas de segurança? São as previstas lá na resolução 277, tá? Que é o bebê conforto, equipamento conhecido como bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, tá? São esses três os equipamentos. Essa é uma infração gravíssima, gera uma multa, retém o veículo até que a irregularidade seja sanada, e ela pode ser sanada de duas formas. Uma delas é o condutor providenciar o equipamento que está faltando. Por exemplo, tem uma criança de 6 anos e ela precisa estar no assento de elevação. Se ele providenciar o assento de elevação, resolveu o problema, será liberado. Outro exemplo é os veículos que não são obrigados a ter esse equipamento. Um exemplo é o táxi. Então, se o condutor chamar um táxi, pode a mãe, se for o pai, por exemplo, da criança, a mãe e o jovem ali, ir para o táxi e deslocar até o destino. Tá certo? Esse artigo 168 ele teve uma alteração significativa agora, que foi a questão da altura da criança, certo? Quando que nós vamos autuar, então? Importante ainda frisar aqui, antes de nós seguirmos, que a abordagem ela é obrigatória quando houver dúvida sobre o uso do equipamento. Caso não haja dúvida, poderá ser sem abordagem. Então, por exemplo, uma criança no colo do passageiro, não tem dúvida de que ela não está no equipamento. Então, nesse caso, essa informação precisará estar no auto de infração de trânsito, no campo de observação, e vai saber, na hora de o condutor fazer um recurso, o julgador lá ter essa condição. Não havia necessidade de abordagem porque a criança estava no colo. Outro exemplo é a criança em pé entre os bancos. Também não há necessidade de abordagem. Por quê? Porque está vendo que a criança está em pé. Então, o agente de trânsito viu isso, colocou essa informação no AIT, no campo de observação, tudo certo, não há necessidade de abordagem. Mas nos demais casos, há necessidade de abordagem. Se a criança está sentada normalmente no banco, como que eu vou saber se ela está ou não usando equipamento? O agente da autoridade de trânsito precisa abordar o veículo e olhar para confirmar essa infração ou não, tá? Então, quais as situações que nós podemos autuar? Quando a criança menor de 10 anos entre os bancos da frente. Criança menor de 4 anos sendo transportada em cadeirinha. Porque a partir dos 4 anos até os 7 anos e meio, a criança vai estar no assento de elevação. Claro que esses equipamentos eles são por peso. Daqui a pouco a criança tem 4 anos e é muito pequena. Então ela poderá ainda estar na cadeirinha. Por quê? Porque é questão de segurança. Não é porque ela atingiu a idade, ela é obrigada a ir para o assento de elevação. A criança de 9 anos com menos de 1,45 m sem o equipamento assento de elevação. Criança com idade superior a 7 anos e meio sendo transportada no banco da frente, mesmo que com o uso do cinto de segurança, salvo exceção regulamentada pelo CONTRAN. Por exemplo, tem um veículo 5 lugares e a criança de 7 anos e meio está no banco da frente. Condutor e a criança, não pode. Ela precisa estar no banco traseiro. Ela só poderá estar na frente, e aí, nesse caso, será a criança de maior porte físico, quando a lotação de crianças atingir a capacidade do veículo. Então, tem o adulto ali conduzindo o veículo, o habilitado, e 4 crianças. Então, a maior fisicamente, não a mais velha, a maior fisicamente, irá para o banco da frente. Outro exemplo é o veículo aquele só tem o banco dianteiro. Por exemplo, é o Saveiro. O Saveiro é um veículo que só tem banco da frente. Então a criança obviamente irá ali. Um outro exemplo é quando o veículo tem cintos 3 pontas no banco dianteiro e no banco traseiro todos são cintos 2 pontas. Então, por questão de segurança da criança, ela irá no banco da frente usando equipamento, tá? Se estiver um adulto na frente com o condutor, essa criança vai no banco de trás, nesse exemplo. Quando for o cinto de 2 pontas,
ela não precisará usar o equipamento que não for projetado para o cinto duas pontas, porque isso pode gerar ainda mais perigo para ela, ser mais perigoso em caso de acidente. Então aqui eu coloco alguns veículos que são isentos desse dispositivo, que é o veículo de transporte coletivo de passageiros, os veículos de aluguel, né, táxi, veículo de transporte individual de passageiro, táxi e aplicativo, esses na prestação do serviço, os veículos escolares e os veículos acima de 3.500 kg de PBT, ou seja, 3,5 toneladas. É importante frisar um detalhe: veículo de transporte individual de passageiro é o táxi, mas hoje nós temos o Uber. Nesse caso, o Uber também estará isento do equipamento se ele estiver na prestação do serviço. Ele vai ter que apresentar o celular ali e mostrar, ó, estou fazendo o transporte. Aí ele estará isento, porque ele é um veículo de transporte de passageiros individual. Caso ele não esteja fazendo esse transporte através do aplicativo, ele é obrigado a estar com o equipamento para o transporte da criança. Então aqui nós temos os exemplos do bebê conforto, conforme prevê a resolução. Esse aqui é a cadeirinha, tá? E aqui eu apresento os limites, né? Até 1 ano. O bebê conforto é até 1 ano. O bebê conforto é para crianças até 1 ano, tá? A cadeirinha é para crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 ou com peso entre 9 e 18 quilos. Já a cadeirinha, ela é para crianças até 13 quilos. Então esse intervalo entre essa diferença entre 9 e 13 anos é uma questão de segurança que o pai e a mãe ali podem avaliar, tá bem? Mas bebê conforto até 1 ano e 13 quilos. Cadeirinha de 1 ano a 4 anos e até 18 quilos. O assento de elevação será para crianças de 4 anos a 7 anos e meio e com até 1,45 m de altura. E o peso entre 15 e 36 quilos, tá? E por fim, passou de 1,45 m e não atingiu 10 anos, a criança com altura superior a 1,45 m, ela poderá estar sendo transportada sem o uso do equipamento. Essa foi uma das mudanças que aconteceu agora no artigo 168. Aproveito para falar com relação às crianças, uma alteração significativa que teve no transporte de crianças em motocicleta. Até então era 7 anos para transportar criança em motocicleta. Hoje está em vigor já a nova legislação que exige idade mínima de 10 anos para transporte de crianças em motocicleta. Tá certo? Muito obrigado.